E aí, pessoal, tudo bom? Ah, Se vocês aguentaram assistir esse vídeo até aqui, eu suponho que a maioria deve ter desligado, né? O vídeo deve estar mudado de vídeo, mudado de canal, sei lá. Mas se vocês assistiram até aqui, é, eu queria falar para vocês hoje a respeito de um compositor do século XX, né? Chamado John Cage. John Cage foi um compositor norte-americano que chegou a estudar também. É interessante falar isso, porque eu já falei sobre esse compositor em outros vídeos, com o Arnold Schoenberg, né? Ah, quando o Arnold Schoenberg esteve nos Estados Unidos, né? Ele passou os últimos anos da vida dele nos Estados Unidos e nessa época o John Cage teve a oportunidade de estudar com o Arnold Schoenberg. John Cage, muito embora tenha composto peças radiofônicas, tenha colaborado com o coreógrafo Merce Cunningham, com quem, inclusive, ele teve uma relação amorosa durante um bom tempo, e, e tenha composto para piano preparado, por exemplo, peças para piano preparado, que eram peças onde o piano ele tem elementos colocados dentro dele. Esses elementos entrando em contato com as cordas do instrumento alteram os sons produzidos por esse instrumento, né? E assim produzem sons que não são os sons que nós comumente ouviríamos de um piano. Essa prática de preparar o piano dessa forma, muito embora tenha sido iniciada com John Cage, foi depois empregada por outros compositores e outros instrumentistas também. Lembrando que aqui na descrição do vídeo deixarei alguns links, algumas ideias para vocês poderem continuar a estudar, tá? Esse assunto. Mas apesar de tudo isso, John Cage ficou mais conhecido pela sua obra 3 minutos e 44 segundos. É uma peça musical que consiste em 3 minutos e 44 segundos de silêncio. Ela está dividida em 3 movimentos. E ela, quando da sua premiere, em 1952, causou, claro, muito alvoroço, causou muita discussão, né? O que, em última análise, pode ser salutar, pode ser interessante, né? O John Cage acabou perdendo muitos contatos que ele tinha até então, perdendo muitos incentivos que ele tinha até então, pessoas acabaram se voltando contra ele. Eu acho que dentro dessa questão, essa música, 3 minutos e 44 segundos, eu a encaro mais como uma performance do que como uma peça musical, na verdade. Tá? Eu não considero 3 minutos e 44 segundos de John Cage uma peça musical. Eu considero uma performance. Talvez uma performance musical, mas uma performance. Tá? Deixa eu explicar melhor, né? A performance art é uma forma de expressão artística que é meio que uma filha do teatro com as artes plásticas no século XX, né? Tem um livro da Rosalie Goldberg chamado Performance Art, que relata todo o desenvolvimento, né, da performance art, do que a gente chama de performance art, desde o início do século XX, passando pela Bauhaus, passando
enfim, por várias etapas aí. Inclusive, ela fala da Yoko Ono, dentre outros artistas que se dedicaram à performance art, Meredith Monk, enfim. O performer, ao contrário do ator, ele não tem por objetivo representar um personagem, entendeu? É, em algumas circunstâncias, pode até haver uma certa construção, assim, no sentido uma construção de personagem. Mas isso não é um consenso também, porque quando a gente fala sobre o que é ou o que deixa de ser performance, é muito importante dizer que não existe uma concepção clara sobre o que é performance, uma concepção clara e objetiva. Performance é isso. Aqui acaba a performance, aqui começa o teatro, né? E não existe essa separação tão clara assim. E a própria Rose Lee deixa isso claro ao longo do livro. John Cage, ele caminhou sempre muito entre esses ambientes, a dança e a música. E essa peça, 3 minutos e 44 segundos, eu a considero mais uma performance mesmo, né? Agora, existe aí uma questão de cunho filosófico que é importante, e que diz respeito àquilo que nós estamos discutindo aqui. O que é música? O silêncio existe? Para John Cage, o silêncio não existe. E, na verdade, isso é do ponto de vista da física, né? Isso é verdade. O silêncio, de fato, ele não existe. Por quê? Porque o silêncio, quer dizer, porque o som, veja bem, o som, ele é o resultado da vibração das partículas de um meio elástico que atingem o nosso órgão auditivo. Ok? Então, por exemplo, eu bato palma. Vocês ouvem essa palma. O que acontece foi que eu comprimi o ar, tá? Que está aqui entre a minha mão. Eu comprimo esse ar, eu provoco assim uma vibração. Essa vibração se propaga pelo meio elástico, que nesse caso aqui é a atmosfera, e vai atingir aí o seu ouvido, porque você tem um equipamento para audição, que por sua vez, claro, eu tenho um aqui que converteu o som em energia elétrica e, por sua vez, existe um outro aparelho de conversão, que seriam aqui os falantes, vão converter esse som novamente em energia sonora. Então, o som é vibração. Agora, o ouvido humano é capaz de ouvir uma gama de frequências que vai mais ou menos entre 20 e 20 mil Hz. E isso, é claro, varia muito de pessoa para pessoa devido ao próprio histórico auditivo de cada uma. Algumas vão perdendo a audição em certas faixas de frequência mais graves, mais agudas. E com isso, a audição dela não vai se tornando assim tão ampliada nessa faixa de frequências. Agora, existem sons que nós não conseguimos ouvir, mas que outros animais conseguem ouvir. Existem sons que os seres humanos não conseguem ouvir, mas que os cachorros, por exemplo, conseguem ouvir. Existem sons que os seres humanos não conseguem ouvir, mas que as baratas conseguem ouvir. E eles não deixam de ser, do ponto de vista físico, sons. Eles são vibrações que se propagam pelo meio elástico. Eles vão conseguir atingir o nosso aparelho auditivo, nosso tímpano, a bigorna, o martelo, e se transformar em um fenômeno
percebido por nós enquanto som? Não necessariamente, mas nem por isso eles deixam de ser sons. Então, mesmo se não houvesse um meio elástico, mas houvesse uma vibração, a gente poderia se perguntar se isso ainda continuaria a ser som, né? Pela definição da propagação das partículas de meio elástico, a vibração que se propaga pelas partículas de meio elástico não seria som se não houvesse o meio elástico. Mas esse conceito de meio elástico, quando eu falo de meio elástico, eu não falo necessariamente de atmosfera. Então, se você não tem ar, você ainda pode ter som de alguma forma. Esse meio elástico não precisa ser o ar, né? Ok. Tudo isso a gente está conversando aqui a partir desse start dado pela música do John Cage, 3 minutos e 44 segundos. Então, ela coloca a nós, espectadores, ouvintes, essa questão: o que é o som? O que não é o som? Né? O que é o som? Existe o silêncio, de fato? E em segundo lugar, eu falei que eu praticamente não considero isso uma música, eu considero isso mais uma performance. E então vem mais uma questão: o que é música? Né? Na aula que eu fiz aqui, eu upei para o canal, vocês poderão assistir também, sobre Edgar Varèse, que foi um outro compositor, nesse caso um compositor francês, que também viveu nos Estados Unidos. Ele dizia que, essa é uma concepção que eu acho muito interessante, a música é o som organizado, né? Eu concebo a música como uma escultura do som no tempo. Então, o compositor musical trabalha com dois elementos, o som e o tempo. Nessa peça de John Cage, então, abrindo uma exceção para chamá-la de peça musical, quando eu praticamente não a considero uma peça musical, mas vamos dizer assim, ele trabalha com um elemento, o tempo. A peça tem 3 minutos e 44 segundos. Ponto. Ela tem uma certa estrutura bem aberta, mas John Cage determina que ela tem 3 movimentos. Então, se eu vou executar a peça, eu posso colocar lá o tempo correndo, dar o primeiro movimento, parar, voltar depois, segundo movimento, depois, terceiro movimento. Então, quer dizer, existe esse tempo, 3 minutos e 44 segundos, mas ele pode ser dividido nesses 3 movimentos e, então, existe aí pelo menos uma divisão disso, alguma estrutura existe. Mas ela é aberta completamente, uma estrutura completamente aberta, o que é, aliás, muito comum nas performances, né? E principalmente nos chamados happenings também, sobre os quais a Rosalie Goldberg vai falar nesse livro dela. Então, é um convite ao espectador para que ele pare e ouça os sons que o circundam. Ora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós somos rodeados por sons. Todo tipo. Agora mesmo eu consigo ouvir a cooler do meu computador que está ligado. E também o cantar de alguns passarinhos que estão aqui perto de mim. Não sei se você vai conseguir ouvir aí, mas eu consigo ouvir aqui. Se eu parar e prestar muita atenção, eu posso ouvir a minha respiração. E por aí vai. Aí você sai na rua, você tem o barulho do carro, a buzina, a sirene, a criança chorando, alguém falando alguma coisa lá, assim, distante, passos de pessoas,
música de um carro que passa tocando música em algum lugar e vai embora, e por aí vai, né? A vida é plena de sons. Aquelas pessoas que não conseguem ouvir esses sons, elas conseguem ao menos vivenciar esses sons enquanto vibrações de um meio elástico. Elas vão estar numa festa onde vai ter um som absurdamente alto. E elas não vão ouvir esse som, mas elas vão sentir uma vibração no corpo delas. Elas vão conseguir perceber a vibração naquilo que elas tocam, por exemplo. Então, é uma maneira que elas têm de perceber o som na sua materialidade, de alguma forma. 3 minutos e 44 segundos de John Cage é então um convite para que o espectador pare e ouça os sons. Nesse caso, o espectador é também um compositor da obra, porque ele é aquele que compõe os sons no exato momento em que a obra está sendo materializada, está sendo atualizada e, portanto, é uma peça que nunca é igual, nunca. Em qualquer vez onde ela for apresentada de alguma forma, ela será diferente. É verdade que toda a peça, quando apresentada, ela é diferente. Veja, quando você vai executar uma peça, digamos uma peça erudita, que exige muita habilidade, que deve ser executada com muita precisão, e que a partitura dessa peça contém signos tais que permitem ao leitor da partitura ter uma noção o mais clara possível do que o compositor pretendeu naquela partitura. Ainda assim, quem está executando aquilo é o músico. E ele é um ser humano único em todo o universo, em todo o mundo. Não existe dois músicos iguais, porque não existem duas pessoas iguais. A mão desse músico que vai tocar um instrumento não é igual à mão do outro músico, porque não existem duas mãos iguais, porque não existem duas pessoas iguais. E o momento em que ele vai estar executando aquela peça também é único. Ele também não vai se repetir, né? A gente poderia chegar até o conceito de devir na filosofia grega. Ixi, meu Deus do céu. Mas vamos parar por aí, para não alongar demais a conversa. Ah, é, Mas enfim, então esse compositor, quer dizer, esse instrumentista, quando ele for executar essa peça, ela sempre vai ter aquele frescor do momento em que ele está executando a peça. Como a nossa audição ela é determinada não só biologicamente, né, como também culturalmente e psicologicamente, a gente pode falar em um tempo enquanto um tempo medido pelo relógio, 3 minutos e 44 segundos. Ponto. A gente pode falar também enquanto vivência desse tempo, e aí a gente entra em um problema que é bem distinto, que é a percepção do tempo por aquele que vive, né? Que vive o tempo, né? Que vive a, a experiência do tempo. E ela é distinta, né? Ela é distinta. Cada um tem a sua própria experiência
sobre o tempo, sobre o dever. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas referências para que vocês possam ouvir, para que vocês possam pesquisar. E é isso aí. Eu sou Jefferson Torres. Muito obrigado pela paciência de assistirem o vídeo. E se inscrevam no meu canal. Clique em gostei se gostaram, clique em não gostei se não gostaram. Conheça a minha fanpage lá, facebook.com/guitarrista Jefferson e o site jeffersontorres.com.br. Tudo de bom para vocês e até a próxima.